E aí galera que lê Gibi, tô tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, o meu nome é João, e o vídeo de hoje é pra gente poder bater um papo sobre uma notícia que foi divulgada pela DC aí nos últimos dias, de que a mensal do Superman, o filho de Kal-El, o John Kent, né, no caso, o gibi dele vai ser cancelado na edição de número 18, lá nos Estados Unidos. Isso trouxe um barulho muito grande na internet, justamente por quanto da importância, né, da marca Superman. E o fato do filho do Superman ser bissexual, isso também, obviamente, gerou muito barulho, né? Tanto é que muito artigo, muito vídeo e por aí adiante que saiu, né? Sair estampado, né? O gibi do Superman bissexual foi cancelado e não sei mais o que. E teve muita gente que comemorou, né? Comemorou bastante porque o título estava sendo cancelado, outras pessoas ficaram chateadas, outras pessoas ficaram indiferentes. O fato é que se a DC estava procurando um pouco de mídia para a marca Superman, ela encontrou com força, né, por meio dessa notícia, até porque o próprio Tom Taylor, né, andou conversando com leitores de quadrinhos no Twitter por conta do cancelamento do título. Há quem diga também que o título não foi cancelado, nada, ele foi descontinuado, que é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque se acabou, foi cancelado, uma coisa que acaba foi cancelada e pronto. E vai ter uma minissérie em 6 partes, provavelmente aí também, para poder fechar as pontas soltas, né, dessa mensal. A questão é que o título, ele, embora procure-se aí dizer muitas coisas, né, a respeito do porquê está sendo cancelado, e uma das razões que acabam se dizendo é porque o Superman vai entrar numa nova fase, ele vai voltar para a Terra, e por conta disso vai terminar essa fase da mensal do John Kent, por conta que os títulos vão ser reformulados e blá 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 blá. E há quem diga também que o título não foi cancelado por baixas vendas, mas justamente por conta desse novo momento na fase do Homem de Aço e da Super Família, por conta disso que essas coisas estão acontecendo. Isso pode ter seu fundo de verdade, mas a grande questão é que a venda baixa pesa e pesa muito, inclusive para se tomar decisões editoriais, né? Essa é a questão. Está sendo cancelado porque não vende bem e por conta disso a DC está tomando algumas decisões, né, justamente para ver como se resolve isso, ou como pode melhorar as vendas dos títulos do Superman. Por quê? Porque não se trata apenas de dizer que o título do John não está vendendo bem, o título do Clark também não está vendendo bem, tá? Mas por que não? Porque eu fui fazer umas pesquisas aí, dar uma olhada nos gibis mais vendidos aí nos últimos meses, né, o top 50 de comics nos Estados Unidos, e na maioria das vezes, gente, não apareceu nenhum dos dois títulos entre os top 50. Tá? Então, se você não está no top 50, você está aí num declínio e não está vendendo exatamente aquilo que a editora muitas vezes está esperando para um título poder ser rentável de alguma forma para eles. Então nem a Action Comics, nem o Superman, filho de Kal-El, anda aparecendo no top 50. Isso mostra o quê? Que nenhum dos dois, na verdade, está vendendo bem, e por conta disso viu-se a necessidade de reformular o momento, né, colocar o Superman numa nova fase, a Super Família em si numa nova fase, para poder resolver ou caçar um caminho para de repente dar uma melhorada nas vendas e colocar o Superman um pouco mais de evidência, haja vista que é um personagem de fundamental importância dentro do universo de si. Então, na minha opinião, sim, aquilo que não é comercialmente viável, eles vão procurar um caminho de mudar a situação para ver se alavanca as vendas, ou eles vão cancelar. Por quê? Porque não tem ninguém fazendo obra de caridade nisso, né? Eles estão procurando lucro. Toda a marca que a empresa está vendendo visa lucro. Se não tá dando o lucro esperado, será cancelado, ou eles vão mudar algumas coisas para ver se melhora a situação. E essa, na minha opinião, é a grande questão aqui. Agora, uma outra coisa que eu acho que pesa muito também dentro dessas vendas que não andam lá tão legais ou tudo mais, na minha opinião, uma coisa, um elemento importante dentro da própria DC, sabe? Que elemento importante? Na minha opinião, a DC tem errado muito com a marca Superman.
tá? Errado muito. E para isso a gente pode voltar aí um pouquinho no passado e dar uma olhada, por exemplo, na marca Novos 52 e o Superman dos Novos 52. Um Superman que ninguém gostava, um Superman que ninguém simpatizava, um Superman sem graça, um Superman que quiseram, vamos colocar um Superman aí moderno e que no final da história, eu não sei que tipo de modernidade que tentaram procurar para ele, que o negócio não funcionou. E não era porque os roteiristas não eram competentes, é porque o jeito que ele foi apresentado não cativou o leitor. Tanto não cativou que terminou no quê? No Superman morrendo e eles trazendo o Superman pós-crise de volta e deixando claro que aquele Superman do 952 nunca mais vai voltar. Ah, mas João, não tem mais João, gente. Esse é o fato, o negócio não foi bom. Eles deram um jeito de matar, trouxeram o Superman dos 952 do pós-crise de volta. E meio mundo ficou feliz. Né? Meio mundo ficou feliz. Opa, o Superman raiz, aquele Superman que a gente gosta, não sei o que, tá de volta. E ele tá de volta agora, né, também com um filho, o John Kent. E o título ali no Renascimento foi dado nas mãos do Peter Tomasi para ele trabalhar, né, o título do Superman. E o Dan Jurgens ficou lá com Action Comics. E a grande questão da mensal do Superman na mão do Peter Tomasi era justamente o Superman sendo o Superman de sempre, super-heróico, aquela coisa, aquele modelo muito claro, né, de super-herói, e com uma índole invejável, toda aquela coisa, né, aquele símbolo que ele sempre trouxe, mas ao mesmo tempo aquela relação muito bacana entre ele e a família dele. E diante dessa situação e essa forma tão competente que o Tomasi estava trabalhando essa relação pai e filho, fazia o quê? Fazia com que a maioria das pessoas estava criando o quê? Uma simpatia muito grande pelo John, estava pegando uma empatia com o personagem estava sendo trabalhado, estava ganhando ali o status de Superboy e essas coisas assim, e eu acho que tinha muita coisa bacana para poder fazer em relação ao John Kent criança, antes de chegar aí numa eventual juventude e adolescência. Acho que tinha muita coisa para trabalhar, inclusive na relação pai-filho, a própria mentoria, né, que o próprio Superman poderia trazer sobre o filho dele. Mas aí, na hora que estava bom, estava legal, e eu recomendo muito essa fase do Peter Tomasi, o que acabou acontecendo? Eles colocaram o Brian Michael Bendis para escrever o Superman, que foi um dos maiores erros da DC. E diante disso, o que aconteceu? O título não ficou legal. E para piorar, ele deu um jeito de acabar com toda a infância do John, né, sumindo com o John naquela coisa toda, trazendo o John de volta ali adolescente, entrando na juventude, e aquilo que estava legal no personagem foi tudo tirado. E para piorar mal um pouco, a DC toma a decisão de torná-lo o novo Superman, tirar o pai dele do planeta e jogar sobre as costas do menino toda a responsabilidade de ser o Superman. Então eu acho que a DC errou com o personagem, errou com a marca Superman, não só com o John, também errou com o Kal-El, errou com a marca Superman. E por conta disso, as vendas não corresponderam, porque os últimos anos do Superman, inclusive na mão do Brian Michael Bendis, não foram coisas lá muito legais, não foram coisas muito bacanas, e por causa disso resulta nisso daí. A outra coisa que eu acho que a DC fez, e eu acho que não fez bem, foi justamente a forma com que foi vender o título do John. Na capa, por exemplo, da edição número 1, está escrito que começa ali, né, as aventuras do Superman, né, as fabulosas, extraordinárias aventuras do Superman do século XXI. Mas e o outro? O outro está fora do planeta, né? Mas e o outro, sabe? O outro ficou ultrapassado. É por isso que agora nós temos um Superman pro século XXI ou do século XXI, porque o outro ficou ultrapassado, sabe? Não ficou legal. Por quê? Porque daí você coloca, de certa maneira, dependendo da forma com que a pessoa lê essa frase, e que é muito fã do Clark, fala assim, cara, eu não quero isso daí, eu gosto desse daí. Quem que falou que eu quero saber do Superman do século XXI, sabe? Então, divide ao invés de agregar, sabe? Então tinha maneiras melhores de vender o produto. E aí eles também foram escorar um pouco, né, na bissexualidade do John, né? O Superman do século XXI é bissexual e não sei mais o que. E teve quem soltou fogos, teve quem criticou e aquela coisa toda que isso tudo gerou. Mas o fato é que
eu acho que isso também não foi a melhor maneira de vender o título. Eu acho que tinha que ter mostrado, né? Sei lá, mostrado, olha, esse é com vocês o novo Superman, né? E tudo aquilo que, sei lá, você pode esperar desse personagem que vai estar, digamos assim, cuidando da Terra enquanto seu pai vai resolver um problema numa galáxia distante, alguma coisa assim. E eles queriam tanto que funcionasse e tudo mais, que chegou-se inclusive cogitar a ideia de matar o Superman, né? Nunca mais trazer ele de volta. E ainda bem que eles não tomaram essa decisão. Ah, mas por quê? Porque também seria errar com a marca outra vez. E por fim, se você de repente falasse para mim, mas João, você chegou a ler o título? Presta, não presta? Sim, eu li o Superman, Filho de Kal-El, eu li algumas edições, li aí uma coisa de umas 9 edições. E o que eu posso dizer para vocês das 9 edições que eu li? É um gibi ok, sabe? É um gibi ok, não é um gibi extraordinário, não é um gibi fantástico, não tem histórias maravilhosas, é um gibi ok, é um gibi, aquele gibi arroz com feijão, tem ali que se eu tivesse que dar nota, eu ia dar uma nota 7, mais ou menos para ele, 6,5, 7, alguma coisa assim, porque não é um gibi extraordinário, nem nada disso. Eu acho, inclusive, que eles poderiam ter sido mais criativos em algumas coisas quando você fala de um Superman do século XXI. Mas por quê? Porque o inimigo dele, que acaba surgindo ali, o grande algoz dele, que é o presidente de um determinado país, que o Superman acaba socorrendo, né, um grupo de refugiados. Cara, o sujeito é rico, é super poderoso, porque ele é presidente de um determinado país, muito rico, influente, careca e consegue sair pela tangente diante das situações e quer mostrar de certa forma que o mundo precisa de Superman, nada que ele mesmo pode resolver as coisas, criando de repente ele mesmo um grupo aí de super-humanos. Sabe, é meio que um estereótipo do Lex Luthor. Então inventa um vilão diferente de tudo que já se teve, sabe? Não é para ser diferente, então inventa um vilão diferente de tudo que já se teve. E aí tem lá o rapaz que acaba se tornando ali o interesse amoroso dele, né? O namorado dele, e é repórter. Entendeu? Ah, mas como é assim? Ué, o pai dele não namorou e casou com uma repórter? Foi. Aí ele pega e se envolve com um repórter. Ah, mas não, ele está ali ainda na escola. E é repórter, sabe? Essa é a questão. Não é diferente. Entendeu? Não é diferente. Eu sei que o rapaz fizesse qualquer outra coisa, mas não fosse repórter. Sabe? Qualquer outra coisa, mas não fosse repórter. Mas João, não é para ser diferente, gente. Então você está catando de certa forma aquilo que tinha no outro e pondo no menino, sabe? A vantagem, tá? Aí eu tenho o lado positivo, na minha opinião, é o seguinte: a forma com que o Tom Taylor mostra o John. Eu acho que há coisas positivas nisso daí, tá? Por exemplo, eu acho positivo o fato do John ter um coração imenso, sabe? Ele é muito, muito, mas muito, assim, preocupado, ele procura ser responsável até um certo ponto, e eu vou te explicar por que até um certo ponto. Enfim, o Tom Taylor procura mostrar que ele é uma pessoa muito boa, sabe? Que ele quer realmente fazer as coisas da forma certa e que ele quer sim honrar o legado do pai dele. E eu acho isso legal no título. E uma coisa que o John também tem, que o Tom Taylor mostra, é justamente a juventude dele. E dentro dessa juventude, o que o Tom Taylor também procura mostrar é que ele não é o pai dele com a maturidade do pai dele. Ele é um jovem e diante disso ele tem o seu senso ali do que é certo e errado, mas ele também tem aquela coisa do jovem de ser impetuoso, de muitas vezes não pensar no que está fazendo, já sair fazendo, sem necessariamente às vezes pensar em todas as suas consequências, de às vezes ser inconsequente. E algumas vezes dentro do título, o John é dessa forma, ele é impetuoso, ele às vezes fala uma coisa ali que ele não deveria ter pensado melhor de falar, ou age rapidamente dentro de uma circunstância que de repente ele poderia ter caçado um outro caminho para resolver aquilo, né? Ou seja, enquanto o Superman em alguns aspectos consegue ser diplomático, eu diria, esse tato o John ainda não tem. Ah, mas não tem porque não sei o que não tem. Porque ele é muito jovem, ele é um menino, ele é um adolescente. E sabe, não dá para esperar nesse sentido o extraordinário do extraordinário do extraordinário de uma pessoa que tem uma experiência de vida pequena, sabe? Ele ainda há de amadurecer para ser, né, ali
algo muito um grande símbolo, né? Ele está engatinhando nisso, e isso o Tom Taylor, eu acho, na minha opinião, que ele acaba fazendo bem, sabe? E no mais, tem algumas coisas, tipo assim, no título, que vai estar envolto aí com o aquecimento global, monstros saindo da água porque a água tá... A respiração debaixo da água está ficando difícil por conta daquilo que o homem está fazendo, o menino acaba preso por conta de coisas que ele acabou... causas que ele acabou defendendo, blá 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 blá, e o título vai se construindo nisso, e algumas vezes, na minha opinião, tem mais discurso do que história, e eu acho que tem que ter mais história que discurso. O discurso tem que saber ser encaixado direitinho dentro da história para ficar legal, sabe? Para ficar legal. Mas enfim, eu acho que as questões são essas, sabe? A DC, o título está sendo cancelado porque sim, as vendas influenciam, e na minha opinião não está vendendo bem, porque nas listas lá de top 50, pelo menos nas que eu olhei, eu pouco vi os títulos da marca Superman, ambos. Na minha opinião, uma coisa que pesa muito nessa situação, e que tem de se estar vendo a necessidade aí de começar uma nova fase meio que urgente do Homem de Aço, que corresponde a essa baixa venda, é justamente essa. A outra coisa, a DC nos últimos anos tem errado muito com a marca Superman, tanto com o John quanto com o Clark, tá? E o título do Superman, o Filho de Kal-El, é um título ok, nada mais do que isso, um título ok, na minha opinião, e que eu não sei como que a DC vai exatamente trabalhar o personagem depois dessa minissérie e por aí adiante, mas sinceramente falando, eu acho que o maior erro da DC foi ter acabado com a infância do John e ter queimado isso tudo, essas etapas. Eu acho que seriam etapas importantes, preciosas para o personagem, para o desenvolvimento do personagem e para o leitor pegar uma empatia legal com o personagem e ver o Superman mentoreando seu filho para que ele se tornasse aí sim, de repente, o novo Homem de Aço, mas isso não foi feito e de certa maneira as outras coisas foram feitas tudo de supetão e isso acabou não funcionando muito bem. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E aí, vocês, o que você achou do fato aí do Superman, o título do Superman, Filho de Kal-El, tá sendo cancelado? Você lia, não lia? Enfim, vamos conversar um pouquinho. E porque conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu vou ficando por aqui. Logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.